A arte na pré-história. O homem que desenha o invisível. No princípio, antes da palavra escrita, antes do templo, antes mesmo da cidade, havia o gesto. Um gesto trêmulo, feito de necessidade e mistério, que desenhou com dedos sujos de fuligem o contorno de um bisonte, de um cervo, de uma mão aberta como grito e presença. Este gesto primordial, feito há mais de 30 mil anos, nas cavernas de Chauvet, Altamira ou Lascaux, foi a primeira tentativa humana de capturar com fixar, como quem prende o vento numa jarra. O homem pré-histórico, ainda caçador e coletor, não conhecia a escrita, mas já conhecia o desejo de deixar uma marca. O impulso que o moveu não foi apenas utilitário, mas também simbólico. Ao desenhar o animal, talvez acreditasse que dominaria sua essência. Ao desenhar sua mão, perpetuaria sua existência. Esse gesto, silencioso e íntimo, encontra um paralelo surpreendente na narrativa bíblica do Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2. Assim como Deus modela o homem do barro, o homem primitivo modela no barro as suas primeiras imagens, as suas primeiras potes, pequenos recipientes, jarros grosseiros onde carrega água, sementes, fogo, vida. Aqui já se revela a similitude universal da criação, a necessidade de transformar a matéria bruta, a argila, a pedra, a parede da caverna, em algo carregado de sentido. Esse designer mental não é consciente como o de um artista renascentista, mas é instintivo, vital. Proteger, caçar, lembrar, comunicar. Enquanto nas cavernas da Europa os animais são pintados em correrias eternas, nas regiões do Crescente Fértil, onde surgem as primeiras vilas neolíticas, o homem começa a esculpir pequenas figuras femininas, as chamadas Vênus paleolíticas, símbolos da fertilidade, da continuidade da vida. A mais famosa delas, a Vênus de Willendorf, com seus seios e quadris pronunciados, é um ícone de como o ser humano primitivo já intui a arte como um espelho das necessidades biológicas e espirituais. Ao mesmo tempo, em regiões como a África ou a Austrália, as culturas aborígenes criam as chamadas artes da memória, gravuras rupestres, pinturas corporais, máscaras cerimoniais, cada qual representando não apenas a estética, mas o mapeamento de uma cosmovisão, de um universo onde a natureza, o homem e o sagrado são uma coisa só. Enquanto isso, o relato bíblico, ainda em formação oral, sobrevivia como um fio invisível que também buscava explicar a origem de tudo, da luz, da terra, do homem. O barro bíblico é o mesmo barro que o homem neolítico cava, amassa e queima, transformando-o em cerâmica. A função é prática: guardar água, cozinhar alimentos, armazenar excedentes, mas não apenas isso. O jarro torna-se também símbolo de contenção e permanência, assim como a arte é a tentativa de conter o tempo. A percepção humana, portanto, começa a criar um duplo movimento artístico. De um lado, a função utilitária, um pote, uma lança, uma vestimenta. De outro, a função simbólica, um ídolo, um desenho, um mito. Ambas as funções se entrelaçam como raízes subterrâneas. Por que aquele homem das cavernas desenhou? Por que modelou um pote e não apenas deixou a água correr? Porque o ser humano, desde sempre, carrega consigo a necessidade de dar forma àquilo que teme, àquilo que deseja e àquilo que não compreende. O mesmo impulso que fez o homem da caverna desenhar um mamute fez o escriba bíblico narrar a Arca da Aliança com suas medidas precisas, seus querubins esculpidos, seu revestimento em ouro. A arte não é só estética, é controle do incontrolável, é rito de passagem, é sagrado. Enquanto o homem pré-histórico pintava bisontes, na Ásia surgiam as primeiras decorações cerâmicas com padrões geométricos, zigue-zagues, espirais, pontos. Esses padrões não eram gratuitos. Cada forma possuía um significado, muitas vezes ligado aos ciclos da natureza, às fases da lua, às marés. Perceba como aqui, novamente, há uma correspondência com o texto bíblico. O Gênesis narra a criação ordenada em dias, como se o próprio Deus fosse um arquiteto cósmico, um designer que mede, separa, nomeia. E viu Deus que era bom. A primeira apreciação estética registrada na literatura ocidental. Nas culturas pré-históricas, o artista anônimo fazia o mesmo. Modelava e avaliava, destruía o que não servia, repetia o gesto até que o pote pudesse conter a água ou a figura pudesse representar a caça. Arte como função, arte como estética, arte como mito. E enquanto o homem da caverna cria suas pinturas ocultas nas profundezas das grutas, imaginando talvez que esses espaços eram úteros cósmicos, na tradição bíblica, o homem é criado e, posteriormente, expulso do paraíso, forçado a viver e criar no mundo exterior,
a suprir suas necessidades com o suor do rosto e com a força de suas mãos criadoras. A percepção humana evolui, e com ela a arte, dos potes rústicos aos vasos ornamentais, das pinturas murais aos primeiros objetos cerimoniais. Cada artefato é uma cápsula do tempo, o dilúvio e as tábuas da lei, tudo sempre com a lente do design mental humano, a necessidade de ordenar, classificar, elevar-se e eternizar-se. Capítulo 2. A arte mesopotâmica. O homem que eleva a terra ao céu. Depois da caverna veio a cidade. O homem que antes pintava nas paredes úmidas das grutas e modelava o barro com as mãos, ergue agora muros, zigurates, templos, canais, pontes. A arte que antes estava escondida nas cavernas ou enterrada em pequenos potes e ídolos, emerge e sobe. Sobe como as escadarias intermináveis dos zigurates da Suméria. Na Mesopotâmia, a terra entre rios, o berço das civilizações, nasce a primeira arquitetura monumental, a primeira escultura oficial, a primeira escrita, a cuneiforme. Esse novo design mental não é mais apenas intuitivo ou simbólico, mas também racional e organizacional. O homem, ao dominar a agricultura e a hidráulica, precisa organizar o tempo e o espaço, criar calendários, armazenar grãos, legislar, impor hierarquias. E a arte se transforma em instrumento dessa nova ordem. Os jarros de cerâmica mesopotâmicos já não são apenas utilitários, mas também ornamentais, com figuras geométricas e relevos narrativos, cenas de caça, de guerra, de culto. A cerâmica passa a ser um suporte não só da água ou do vinho, mas também da memória. Na cidade de Uruk, considerada por muitos como a primeira cidade da história, erguem-se muralhas ciclópicas e o monumental zigurate de Anu, dedicado ao deus do céu. Aqui, a arte é também sagrada, mas não mais íntima como na caverna. Agora, ela é pública, política, estatal. O homem da Mesopotâmia busca elevar-se, literalmente ao construir torres, simbolicamente ao desenhar mapas celestes, ao escrever leis eternas em pedra. Essa elevação encontra eco e crítica na Bíblia, especialmente na narrativa da Torre de Babel. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos para nós um nome. Gênesis 5. O homem mesopotâmico constrói para deixar um nome, uma marca indelével. O homem bíblico, nesse mesmo gesto, revela sua arrogância, sua tentativa de ser igual a Deus, e por isso é dispersado, confundido nas línguas. Mas ambos partilham o mesmo design mental. A necessidade de ordenar o caos, de erguer do barro e da argila algo que transcenda a finitude da carne. As gigantescas estátuas de touros alados, os lamassu, guardam os portais dos palácios assírios, combinando força e inteligência, corpo animal e rosto humano, numa síntese estética que revela o pensamento simbólico mesopotâmico, o hibridismo como poder. Essa iconografia encontra paralelo nos querubins da arca bíblica, criaturas aladas que também guardam, também vigiam, também fazem a mediação entre o humano e o divino. Assim como os sumérios, acadianos e babilônios esculpem seus deuses em pedra e bronze, os hebreus, após o Êxodo, são proibidos de fazê-lo. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Mas o impulso criativo não desaparece, transforma-se em arquitetura sagrada, o tabernáculo e depois o Templo de Salomão, com medidas precisas, materiais nobres, uma estética pautada na proporção e no significado espiritual. Enquanto na Mesopotâmia se criam códigos legais esculpidos, como o famoso Código de Hammurabi, onde a própria justiça é transformada em pedra, na Bíblia, as tábuas da lei também são escritas em pedra, com o dedo do próprio Deus. Ambos os povos percebem a escrita e a arte como modos de fixar o efêmero, eternizar a palavra. Ambos moldam, gravam, erguem, adornam. Ambos, em sua essência, realizam o mesmo gesto do homem paleolítico que desenhou o bisonte: dar forma àquilo que não pode ser domado, o tempo, a morte, o divino. Mas a percepção estética mesopotâmica é essencialmente monumental e política. A arte serve ao rei, ao império, à cidade. Na famosa arte dos baixos relevos assírios, vemos o rei caçando leões, vencendo inimigos, afirmando sua superioridade não apenas militar, mas também cósmica. A cena é congelada na pedra, mas o movimento é latente. A tensão do arco, a fúria do leão, o olhar impassível do soberano. Aqui, a arte é narrativa e performativa. Não se contenta em representar, quer induzir a obediência, a admiração, ao temor. Da mesma forma, na Bíblia, os objetos sagrados, o candelabro de 7 braços, a arca, os tecidos bordados com querubins,
não são meros adornos, mas símbolos vivos de uma aliança, de um pacto espiritual, de uma ordem cósmica. Se na Mesopotâmia o artista cria para glorificar o rei ou o deus patrão da cidade, na tradição bíblica o artesão, como Bezalel citado no Êxodo, cria por inspiração divina, para glorificar o próprio Criador. O barro, a pedra, a madeira, o ouro, matérias ancestrais, são moldados por mãos humanas, mas carregam sentidos transcendentais. A percepção humana, ao modelar a arte, também é modelada por ela. O homem cria a torre, e a torre cria o homem que habita sob sua sombra. O homem grava a lei na pedra, e a pedra grava o homem na história. A arte mesopotâmica e a arte bíblica se entreolham assim. Irmãs e rivais, reflexos de uma mesma necessidade de transcendência, mas percorrendo caminhos diversos, uma na exaltação do império, outra na submissão ao invisível. Ambas, contudo, são fruto do mesmo barro que um dia foi soprada a vida. Perfeito! Vamos continuar com o capítulo 3, aprofundando bastante, com mais camadas e reflexões. Seguimos nessa jornada pela história da arte, entrelaçando o imaginário humano, o design mental, o símbolo e o espiritual, dentro e fora do contexto bíblico. Cap 3. A arte egípcia, o homem que prepara a eternidade. Enquanto a Mesopotâmia se expandia horizontalmente entre os rios, o Egito erguia-se verticalmente das águas do Nilo até os céus eternos. Aqui, mais do que em qualquer outra civilização, a arte nasce como um pacto com a imortalidade. O Egito é uma civilização construída não apenas sobre areia e pedra, mas sobre uma ideia. A vida continua após a morte. Essa crença moldou sua arquitetura, sua escultura, sua pintura, seus objetos cotidianos e funerários. Toda a sua estética é um manual para a eternidade. Ao contrário dos mesopotâmicos, que buscavam na torre ou no palácio a glorificação do poder terreno, o egípcio construiu, pedra a pedra, a maior de todas as metáforas: a pirâmide. Monumento absoluto, triângulo que toca o céu, geometria perfeita, símbolo de estabilidade e ascensão espiritual. Mas por que pirâmides? Por que essa forma tão precisa, tão imponente, tão inabalável? A pirâmide é a tradução material de um design mental que buscava segurança frente à maior de todas as inseguranças, a morte. Ela é a escada invisível que permite ao faraó, considerado um deus vivo, ascender ao Duat, o além-mundo egípcio. E nesse ponto, já podemos traçar o primeiro paralelo com a tradição bíblica. Enquanto no Egito se acredita na continuidade da vida através da preservação do corpo, por meio da mumificação, das máscaras funerárias, dos sarcófagos e dos objetos colocados nas tumbas, na tradição bíblica há um movimento contrário. A ênfase na espiritualização da existência, na separação radical entre o corpo perecível e a alma imortal. Do pó vieste e ao pó retornarás. Para o egípcio, a permanência do corpo é essencial. Ele prepara meticulosamente cada etapa do rito funerário. Enche o túmulo com jarros de cerâmica, potes de unguentos, estatuetas chamadas ushept, que trabalharão por ele no além. Ele grava nas paredes da tumba as escrituras fúnebres, imagens e hieróglifos que orientam sua alma no caminho pós-morte. A arte egípcia, nesse sentido, não é decorativa, é funcional e ritual, serve para garantir a eficácia da passagem para a eternidade. As máscaras funerárias, como a de Tutankhamon, são ao mesmo tempo retrato e idealização. Preservam as feições do morto, mas também o elevam à condição divina, com ouro, lápis-lazuli, turquesa, materiais eternos imunes ao tempo. Esse impulso artístico egípcio de conservar, de fixar, é uma resposta ao medo do esquecimento, da dissolução, da aniquilação. E não está ausente da tradição bíblica. Quando Deus ordena a Noé que construa a arca, há uma meticulosidade semelhante à egípcia. Medidas precisas, materiais definidos, um projeto de preservação. Assim como o faraó constrói sua tumba para atravessar o dilúvio da morte, Noé constrói sua arca para atravessar o dilúvio da destruição. Ambos os gestos são artísticos e espirituais.
modelar, cortar, selar, pintar. Ações humanas que se tornam liturgia de salvação. Na arte egípcia, tudo é simbólico. O lótus, que fecha a noite e abre ao amanhecer, representa o renascimento. O escaravelho, que rola a esfera de esterco, simboliza o ciclo solar e a regeneração. O óleo de Horus, amuleto onipresente, expressa proteção e saúde, um óleo que vê além da morte. Essa obsessão simbólica também se vê nos objetos bíblicos. O candelabro de 7 braços representa a criação. A arca, a presença divina. O véu do templo, a separação entre o humano e o divino. Enquanto o Egito esculpe o eterno em pedra, obeliscos, colossos, esfinges, a tradição bíblica muitas vezes opta pelo transitório, a tenda no deserto, o tabernáculo móvel, como a lembrar que o verdadeiro templo não é de pedra, mas de espírito. Contudo, até mesmo o Templo de Salomão, quando finalmente erguido, assume uma monumentalidade à altura das grandes obras egípcias, com colunas, querubins, ouro e madeira de cedro. O humano sempre busca deixar marcas materiais do sagrado. Voltando ao Egito, a escultura é essencialmente frontal, hierática, estática. O faraó sentado, de olhar fixo, braços junto ao corpo, impassível. Essa imobilidade é proposital. Ela comunica perenidade, eternidade. Nada de efemeridade, nada de movimento. Apenas o tempo congelado. Aqui o artista não busca expressar a individualidade do modelo, mas representar um ideal, o da ordem cósmica, o da Ma'at, a justiça e equilíbrio universal que governa todas as coisas. Esse mesmo conceito de ordem aparece na Bíblia, especialmente nos Salmos, que louvam o Deus que pôs limites ao mar, que ordenou os dias e as estações. O espírito humano, tanto no Egito quanto em Israel, teme o caos e busca a arte como ferramenta de cosmos. Organização, estrutura, permanência. A pintura egípcia, por sua vez, segue regras estritas. O corpo humano é sempre mostrado em perfil, mas o olho e o tronco são frontalizados. Não há perspectiva realista, mas uma perspectiva conceitual. Aquilo que é mais importante deve ser maior, mais visível. Por isso, nas cenas de caça ou cerimônia, o faraó aparece muito maior que os servos ou os inimigos. Essa codificação visual encontra paralelo na tradição bíblica nas genealogias, longas listas de nomes, onde aquilo que é mais importante não é o detalhe biográfico, mas a conexão genealógica à ordem simbólica. E tal como os egípcios desenham em papiros ou gravam em tumbas cenas que guiarão o morto em sua travessia, a Bíblia também é concebida como um roteiro, uma instrução. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Ambas as culturas entendem que a vida exige mapa, orientação, arte. Por fim, há o fascínio egípcio pelo obstinado monumentalismo. A pirâmide de Quéops, composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, é o ápice desse impulso. Ela é mais do que um túmulo. É um poema arquitetônico, uma oração petrificada ao sol, uma escultura que funde terra e céu. Na tradição bíblica, a monumentalidade assume outra forma, não na grandeza física, mas na grandiosidade ética e espiritual. A lei, o pacto, a palavra. Assim, vemos que a arte egípcia e a arte bíblica respondem, cada qual à sua maneira, às mesmas questões universais. Como vencer a morte? Como eternizar a existência? Como representar o invisível? Como modelar o tempo? O homem egípcio faz com pedra, ouro, pigmento, embalsamamento. O homem bíblico faz com texto, rito, profecia, esperança. Ambos, porém, partem do mesmo barro ancestral e contemplam o mesmo céu estrelado, buscando nas linhas da arte e da arquitetura uma ponte para a eternidade. Quer que eu siga agora para o capítulo 4, a arte greco-romana, o homem que modela a beleza e o poder. Posso continuar? Capítulo 4, a arte greco-romana, o homem que modela a beleza e o poder. Se no Egito a arte buscava a eternidade pela imobilidade, na Grécia ela procurou a eternidade através do movimento, da beleza idealizada da harmonia. O homem, que antes se via pequeno diante dos deuses e do cosmos, passa a se ver como medida das coisas. O homem é a medida de todas as coisas, disse Protágoras, ecoando uma nova consciência. A arte já não é apenas um rito de passagem para a eternidade, mas uma celebração da presença no mundo. A escultura grega nasce dessa mudança radical. O corpo humano, que antes era símbolo ritual, transforma-se em ideal estético. Nasce o nu heróico, que não é obsceno, nem simplesmente realista, mas uma síntese entre natureza e ideal, carne e conceito. O discóbulo de Miron, o Doríforo de Policleto, a Vênus de Milo,
Obras que não apenas representam corpos, mas expressam o princípio fundamental da arte grega: equilíbrio, simetria, proporção. O artista já não está a serviço do faraó ou da divindade invisível, mas da beleza enquanto forma, enquanto expressão máxima da razão humana. A arquitetura segue o mesmo princípio. O templo grego, como o Partenon, não busca esmagar o homem com a monumentalidade, mas integrar-se a ele através da proporção áurea da ordem arquitetônica, dórica, jônica ou coríntia. Essa busca pela harmonia do visível contrasta profundamente com a tradição bíblica, que desconfia da imagem como meio de acesso ao divino. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Enquanto o grego multiplica estátuas de deuses e heróis, o hebreu erige o vazio no centro de sua arte. A Arca da Aliança guarda a ausência, o espaço onde Deus habita, mas não pode ser representado. Na Grécia, Zeus tem rosto, corpo, mito. Em Israel, Deus é inominável, invisível, impronunciável. Esse contraste revela duas formas diferentes de imaginar o mundo. O grego acredita que o divino se manifesta através da forma perfeita. O hebreu acredita que o divino transcende toda forma. E, no entanto, ambas as tradições se encontram na arquitetura. Tanto o templo grego quanto o templo de Jerusalém são lugares de encontro entre o humano e o sagrado, construídos com rigor, proporção e beleza. A cerâmica grega é outro exemplo do avanço artístico, não apenas utilitária, como as ânforas, mas também narrativa, como os vasos pintados com cenas míticas e cotidianas. Neles vemos Hércules lutando a pares escolhendo a mais bela, guerreiros partindo para a guerra. A cerâmica, antes simples utensílio, torna-se meio de contar histórias, um mídia ancestral. Aqui podemos traçar mais um paralelo com a tradição bíblica, o uso de objetos como transmissores de memória. Na Bíblia, os tzitzit, franjas das vestes, servem como lembrete visual dos mandamentos. Números 15 a 39. O jarro, o vaso, o tecido, objetos carregados de simbolismo, que guardam e transmitem história e fé. A cultura grega também inaugura o conceito da tragédia, expressão artística profundamente ligada à percepção humana do destino. Na tragédia grega, como nas peças de Sófocles e Eurípides, o homem é confrontado com seu limite, com sua híbris, com a necessidade de reconhecer que nem tudo está sob seu controle. Este mesmo sentimento atravessa os textos bíblicos. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Em ambas as tradições há um reconhecimento melancólico da fragilidade humana, ainda que a resposta seja diversa. O grego responde com o teatro, com o debate filosófico. O hebreu responde com a oração, com a obediência ao mandamento. E então vem Roma. A arte romana herda e amplia a grega, mas com uma diferença fundamental. Ela se torna instrumento de poder, de propaganda, de conquista. O arco de triunfo, a coluna, o anfiteatro será não apenas obras de arte, mas de engenharia, símbolos da força do império. A escultura romana abandona muitas vezes o ideal grego para buscar o realismo, especialmente nos bustos e retratos. Rugas, cicatrizes, imperfeições são preservadas, não como defeito, mas como expressão da virtude romana. Gravitas, dignitas, virtus. Enquanto o grego busca o ideal, o romano celebra a realidade do poder. E aqui, novamente, podemos traçar um paralelo bíblico, o contraste entre o poder humano e o poder divino. O Império Romano constrói estradas, aquedutos, coliseus, obras colossais, mas também efêmeras. Na Bíblia, especialmente nos profetas, há a denúncia contra a confiança nas forças humanas. Ai dos que confiam em cavalos e se apoiam em carros, mas não olham para o Santo de Israel. Isaías 31. A arte romana exibe com orgulho sua capacidade de dominar a natureza, as vias, os arcos, as pontes, enquanto a tradição bíblica insiste na fragilidade dessa glória. Toda carne é como a erva. E, no entanto, é justamente através de Roma que o cristianismo se espalhará pelo mundo. Os caminhos romanos se tornam as vias do evangelho. Os arcos triunfais, símbolos da vitória de César, são reinterpretados como sinais do triunfo de Cristo. A arte greco-romana, construída para exaltar o homem e o império, será, séculos depois, adaptada pelo cristianismo nascente. As basílicas, inicialmente prédios públicos romanos, se transformam em igrejas. Os mosaicos que retratavam imperadores passam a retratar santos. O batistério, espaço da iniciação cristã, recupera a ideia do vaso como lugar de transformação. O jarro e a pia se encontram, o cotidiano e o sagrado se fundem. E assim, novamente, vemos como a arte é um fio contínuo.
do vaso neolítico ao vaso eucarístico, do templo pagão ao templo cristão, do mármore pagão à escultura religiosa. Na arte greco-romana, o humano se expressa na busca pela beleza, pela ordem, pela vitória sobre o caos, temas que ressoam tanto nas narrativas míticas quanto nas escrituras. O homem molda a arte e a arte molda o homem. No vaso, no templo, na estátua, no arco, na letra, na imagem, no rito, na memória. A percepção humana que moveu o escultor grego, o arquiteto romano, o profeta hebreu, é a mesma. A tentativa de dar forma ao invisível, de fixar no mundo algo que o transcenda, que o perpetue, que o explique. Assim seguimos, de pedra em pedra, de vaso em vaso, construindo a história da arte, que é, no fundo, a história do homem tentando habitar poeticamente o mundo. Capítulo 5. A arte cristã. O homem que transforma o sofrimento em imagem. Quando o Império Romano começa a ruir, uma nova imagem se ergue sobre as ruínas do mármore e do bronze. A cruz. Não mais a figura do herói atlético, nem a efígie do imperador triunfante, mas o símbolo da dor e da redenção. A arte cristã nasce desse paradoxo. O instrumento de suplício transforma-se no sinal máximo da vitória sobre a morte. Aqui, pela primeira vez, o sofrimento não é ocultado, mas exaltado, representado, mitado. A cruz, simples traço, rudimentar geometria, torna-se mais eloquente do que as estátuas de deuses e os arcos de triunfo. Não é mais a imagem da potência humana que domina o espaço, mas a imagem do amor que se entrega, que se aniquila para se fazer eterno. Nas catacumbas, os primeiros cristãos decoram as paredes com símbolos discretos: o peixe, o bom pastor, a âncora, o pão e o vinho. Cada imagem é um código, uma metáfora, uma senha visual que guarda o mistério da fé e protege a comunidade da perseguição. Neste tempo, a arte não é ostentação, mas resistência silenciosa. Ao contrário do que ocorria nas cidades greco-romanas, onde o monumento se erguia no centro para ser visto, admirado e temido, agora a arte cristã se esconde nos subterrâneos, se camufla, se insinua. Mas sua potência está justamente nessa sutileza. É a arte como sinal, como promessa de uma nova ordem, de um mundo invisível prestes a emergir. Assim como o Templo de Jerusalém guardava a Arca da Aliança no Santo dos Santos, invisível aos olhos da multidão, a arte cristã nasce como o espaço velado de um encontro secreto. Quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império, com Constantino, a arte cristã emerge à luz do dia. As basílicas são construídas, amplas e luminosas, com absides e naves orientadas para o Oriente, símbolo da ressurreição. O espaço arquitetônico cristão inverte a lógica do templo pagão. Não mais fechado, hermético, mas aberto, acolhedor, processional. Não mais o altar escondido no interior, mas o espaço centralizado na comunidade reunida. E na decoração surge uma nova linguagem: o mosaico. Milhares de pequenas pedras de vidro, de ouro, de cerâmica compõem imagens que brilham como o céu estrelado. O mosaico cristão não busca a ilusão da profundidade, como fará mais tarde a pintura renascentista, mas a transcendência da superfície. As figuras parecem flutuar, iluminadas de dentro para fora. É o caso dos magníficos mosaicos de Ravenna e Constantinopla, onde Cristo surge como o Pantocrator, o Senhor de todas as coisas, com um olhar sereno e terrível, sustentando o livro da vida. Aqui, novamente, vemos a evolução do design mental humano. Se o grego buscava a beleza do corpo e a harmonia das proporções, o cristão busca a transcendência, a espiritualização da matéria. A arte deixa de ser apenas representação do visível e se torna a expressão do invisível. No entanto, a tradição hebraica de proibição das imagens continua a ecoar dentro da nova religião. As primeiras disputas iconoclastas surgem justamente dessa tensão. Pode-se ou não representar Deus? A resposta cristã, complexa e ousada, se baseia na ideia da encarnação. Deus se fez carne e, portanto, pode ser representado. Surge então a iconografia cristã. Não apenas símbolos, mas imagens de Cristo, da Virgem Maria, dos mártires e dos santos. As ícones do Oriente, pintadas com rigorosas regras teológicas e estilísticas, são janelas para o divino. Não são simples quadros decorativos, mas objetos de veneração, de oração. Cada cor, cada gesto, cada posição dos olhos e das mãos carrega um significado preciso. O ouro simboliza o eterno, o azul a transcendência, o vermelho a paixão. As figuras são frontais, sem perspectiva, como se olhassem diretamente para quem ora diante delas. Neste ponto, podemos estabelecer um paralelo com os objetos rituais do Antigo Testamento. O menorá, o shofar, o incensário.
todos construídos com detalhes minuciosos, segundo prescrições divinas, não apenas pela função prática, mas pelo poder simbólico. Assim também são os ícones, designados não apenas para agradar os olhos, mas para elevar a alma. Enquanto isso, no Ocidente, desenvolve-se a arte românica e depois a gótica, duas expressões arquitetônicas e artísticas que materializam a visão cristã do mundo. As igrejas românicas, com seus muros espessos, pequenas janelas e arcos de meio ponto, transmitem a ideia de fortaleza espiritual, de proteção contra o caos do mundo. Já as catedrais góticas, com seus arcos ogivais, vitrais coloridos e altura vertiginosa, expressam a ânsia de transcendência. O homem pequeno olha para o alto, buscando o céu, enquanto a luz multicolorida inunda o espaço sagrado. Os vitrais das catedrais são outro exemplo da arte como catequese visual. Representam cenas bíblicas, vidas de santos, símbolos teológicos, tornando-se verdadeiras bíblias em vidro. Aqui, a arte não é apenas decoração, mas educação, contemplação, experiência espiritual. Enquanto na tradição greco-romana, o artista buscava a glória individual e a assinatura pessoal, na Idade Média cristã, o artista permanece anônimo, pois sua obra pertence a Deus e à comunidade. E ainda, a cerâmica, sempre presente. Os vasos litúrgicos, os cálices e patenas, as ânforas de azeite e vinho, os jarros para o batismo, todos carregam consigo a ancestral tradição do objeto que serve e significa. Assim como os potes e jarros do Antigo Oriente guardavam água, óleo, grãos, os vasos cristãos guardam agora o mistério eucarístico, o pão e o vinho transformados em corpo e sangue. Na arte cristã, o sofrimento é representado, mas também redimido. O Cristo crucificado não é apenas um homem torturado, mas o Salvador do mundo. Essa imagem moldará toda a arte ocidental posterior, da escultura gótica ao Cristo velado do Barroco, da pintura renascentista ao expressionismo moderno. O sofrimento, antes ocultado ou sublimado, agora é mostrado em sua crueza e sua glória. E assim, a arte cristã transforma a percepção humana, do ideal de beleza à contemplação do mistério, da celebração do poder à meditação sobre o amor que se dá, da imagem como representação do humano à imagem como epifania do divino. Neste processo, a arte não apenas reflete a história, mas a molda, a interpreta, a transforma. Como um vaso modelado pelas mãos do oleiro, como um templo erguido pedra sobre pedra, a arte cristã é também obra de paciência, de fé, de esperança. E ao olhar para a cruz, para o mosaico, para o ícone e para o vitral, percebemos que a arte é sempre um convite a ver além da matéria, a tocar o intangível, a participar do mistério que move e sustenta todas as coisas. Capítulo 6. O Renascimento. O homem que redescobre a beleza e a razão. Após séculos em que a arte serviu primordialmente à exaltação do divino, ao culto e à transcendência, o homem europeu começa a redescobrir a si mesmo. O Renascimento não é apenas um movimento artístico, é uma revolução na percepção do mundo e do próprio ser humano. É o tempo em que o olhar se volta novamente para o corpo, para a natureza, para a razão, mas não abandona o sagrado. Antes, busca harmonizá-lo com a beleza terrena, com a matemática, com a ciência, com a luz. Florença, Roma, Veneza se tornam palcos dessa nova visão. As cidades italianas renascem sobre as ruínas clássicas, e com elas, a memória de Fídias, Vitrúvio, Aristóteles, Platão e Hipátia. Nas bibliotecas, manuscritos esquecidos são redescobertos. Nos ateliês, escultores e pintores buscam a perfeição anatômica que os gregos haviam celebrado. O homem, antes considerado frágil e pecador, agora é visto como medida de todas as coisas, como dirá Leon Battista Alberti. Na arte, isso se traduz na busca pela proporção ideal, pela perspectiva, pela verossimilhança. Masaccio pinta corpos sólidos, com luz e sombra que os fazem quase palpáveis. Brunelleschi inventa a perspectiva linear, organizando o espaço como um palco racional, onde cada elemento possui sua medida, seu lugar, sua razão. E Leonardo da Vinci, talvez o mais emblemático dos artistas renascentistas, ultrapassa a divisão entre arte e ciência. Estuda anatomia para pintar corpos com precisão, investiga o movimento da água, o voo dos pássaros, projeta máquinas, escreve tratados. Em sua obra, a arte é a extensão do pensamento, e o pensamento é uma arte. O famoso desenho do Homem Vitruviano, de Leonardo, resume esse espírito, o corpo humano inscrito dentro do círculo e do quadrado, a geometria perfeita do cosmos refletida na carne. Nesse tempo, a arquitetura abandona a verticalidade gótica e retorna à serenidade clássica. Arcos de volta perfeita, colunas dóricas, jônicas, coríntias.
Palladio constrói vilas onde o ser humano habita em harmonia com a natureza e com a ordem matemática do universo. É também o tempo em que a cerâmica se transforma em arte refinada. As majólicas italianas são decoradas com cenas mitológicas, paisagens idealizadas, arabescos geométricos. A tradição artesanal dos jarros e potes encontra agora o esplendor do design e da pintura. Enquanto na Bíblia os vasos eram objetos de uso ritual ou cotidiano, no Renascimento a cerâmica se torna objeto de contemplação estética, com função simbólica, mas também prazer visual e status social. Se no mundo bíblico os objetos eram produzidos coletivamente, segundo tradições milenares, no Renascimento a assinatura do artista ganha importância. Bernini, Michelangelo, Rafael, nomes que passam a identificar estilos, escolas, linguagens. O artista se torna criador, quase demiurgo, e sua obra passa a carregar sua singularidade, sua visão de mundo. Michelangelo, ao esculpir o Davi, não representa apenas o jovem herói bíblico, mas o ideal renascentista, o homem consciente de sua força, de sua beleza, de seu destino. E ao pintar a Capela Sistina, funde o Antigo e o Novo Testamento com o humanismo. O Deus Criador, musculoso e enérgico, estende a mão para tocar Adão, um gesto que sintetiza séculos de reflexão sobre a relação entre Deus e o homem, entre o espírito e a carne, entre o céu e a terra. Enquanto isso, fora da Europa, outras formas de arte florescem. Na China Ming, as porcelanas alcançam um nível técnico e estético inigualável, com desenhos delicados de dragões, flores e paisagens em azul sobre branco. Na África, as esculturas em bronze de Benin e as máscaras rituais das culturas Bantu e Yorubá mantêm viva a conexão ancestral entre arte, espiritualidade e sociedade. Na América pré-colombiana, os maias, astecas e incas erguem templos, esculpem estelas, produzem cerâmicas que, como os vasos bíblicos, guardam oferendas, alimentos e histórias. Percebemos que, enquanto na Europa o Renascimento é o retorno ao ideal clássico mediado pela razão, em outras partes do mundo a arte continua ligada à cosmologia, aos mitos, aos ciclos da natureza. Cada cultura, a seu modo, transforma a matéria, barro, pedra, metal, madeira, em signo, em rito, em expressão de sua visão do mundo. No entanto, uma semelhança persiste. Em todos os lugares, o ser humano modela a arte como extensão do seu próprio corpo e da sua memória. O jarro bíblico, a ânfora grega, a majólica renascentista, a máscara africana, o ídolo ameríndio, todos são vestígios materiais de um gesto espiritual e mental. Dar forma ao invisível, inscrever o tempo na matéria, comunicar-se com o outro e com o transcendente. A percepção humana renascentista, marcada pela confiança na razão e na capacidade criativa, inaugura também um novo modo de fazer arte: a pintura a óleo, a impressão gráfica, a circulação internacional de obras e artistas. A partir desse momento, a arte deixa de ser apenas local, comunitária, e passa a ser também cosmopolita, universal. Se na Bíblia a arte muitas vezes surge como obediência ao divino, constrói a arca segundo estas medidas, agora ela emerge como expressão do gênio individual, da liberdade criadora, do ideal humanista. E assim, o Renascimento marca mais uma metamorfose no longo percurso da arte, da caverna à catedral, do ícone ao retrato, do vaso ritual à escultura monumental. Mas em todos esses momentos permanece o mesmo impulso: o de transformar o mundo, de significar a existência, de eternizar a passagem efêmera do ser humano pela Terra. E a arte segue como um fio de Ariadne, conduzindo-nos pelos labirintos da história, das crenças, das formas, das luzes e das sombras. Capítulo 7. O Barroco, a arte do excesso e da emoção. Se o Renascimento celebra a razão, a harmonia e o equilíbrio, o Barroco emerge como sua antítese e complemento, uma arte do movimento, do excesso, da paixão e do drama. No século XVIII, o mundo europeu experimenta profundas transformações. As guerras religiosas dilaceram a unidade espiritual, a reforma protestante desafia o poder da Igreja Católica e esta responde com a Contra-Reforma, utilizando a arte como instrumento de persuasão e fervor. É nesse contexto que o Barroco nasce, uma arte que quer impressionar, emocionar, capturar a alma pela beleza vertiginosa e pelo espetáculo dos sentidos. Se no Renascimento o espaço era organizado segundo leis matemáticas e proporcionais, agora ele se dilata, se curva, se ilumina em clarões, sombras e douramentos. É a arte que pretende falar diretamente aos corações, seduzindo os fiéis, encantando os olhos, exaltando a glória divina através do esplendor visual. Nas igrejas barrocas, o mármore parece ondular,
Os tetos se abrem para o infinito, em pinturas que dissolvem as arquiteturas, fazendo os anjos e os santos descerem ao mundo dos homens. A escultura abandona a serenidade clássica e se lança no movimento. As mãos de Santa Teresa de Ávila se crispam de êxtase, transpassadas pela flecha do anjo que Bernini modelou com uma sensualidade que desafia a fronteira entre o místico e o erótico. A pintura barroca, com mestres como Caravaggio, mergulha na teatralidade das luzes e sombras, criando cenas em que a claridade divina irrompe das trevas humanas. Os personagens bíblicos não são mais figuras idealizadas. São homens e mulheres reais, com rugas, suor, carne e dor. Se na Bíblia, a arte muitas vezes surge como símbolo de obediência e reverência, no Barroco ela é instrumento de persuasão, um chamado aos sentidos e à emoção para renovar a fé abalada pelos conflitos religiosos. As igrejas barrocas, como San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini, ou Gesù, em Roma, são verdadeiros teatros da fé. Curvas, colunas retorcidas, cúpulas vertiginosas que elevam o olhar e o espírito. A arquitetura já não é apenas um abrigo, mas um cenário dinâmico, em que a luz natural se articula com a artificial, conduzindo o fiel à experiência mística. A cerâmica barroca segue o mesmo caminho. Exuberante, colorida, recoberta de arabescos, folhas douradas, cenas bíblicas ou mitológicas, com uma riqueza ornamental que transforma o objeto cotidiano em espetáculo visual. As peças de faiança, produzidas em Portugal, Espanha e França, com seus azulejos e potes esplêndidos, cruzam os mares e adornam igrejas e palácios nas Américas, África e Ásia, estabelecendo uma nova circulação global da arte. Enquanto isso, fora da Europa, outras culturas mantêm suas expressões artísticas conectadas à espiritualidade e ao cotidiano. Na África Ocidental, os povos Yorubá e Ashanti seguem produzindo esculturas de madeira e metais preciosos para seus rituais religiosos. Na América, os povos indígenas resistem e reinterpretam as formas trazidas pelos colonizadores, fundindo símbolos cristãos com elementos das cosmologias ancestrais. As reduções jesuíticas na América do Sul, por exemplo, criam uma arte barroca híbrida. Esculturas de santos feitas por mãos guaranis, onde o Cristo crucificado exibe traços indígenas e a Virgem Maria veste mantos bordados com motivos da fauna e flora locais. É a arte barroca como linguagem transcultural, nascida do encontro e muitas vezes do choque entre mundos distintos. Percebe-se então que o barroco, ainda que nascido na Europa católica, rapidamente se torna um estilo global, atravessando oceanos, adaptando-se aos materiais, às crenças e aos olhares locais. E sempre a percepção humana é a mesma. A necessidade de criar uma arte que não apenas ilustre, mas que provoque, que mova o espírito, que conduza o observador à experiência do sublime, do temor e da fascinação. O designer mental barroco é esse. Um espaço onde o corpo sente, a alma teme e se extasia, onde o olhar não repousa, mas é arrastado por curvas, brilhos, contrastes. No contexto bíblico, a arte barroca reinventa as narrativas antigas com um novo fôlego. O Êxodo, a Paixão de Cristo, a Assunção de Maria, são pintados e esculpidos com intensidade dramática sem precedentes, como se o artista desejasse tornar visível e quase tátil a experiência do sagrado. Ao mesmo tempo, na cultura secular, o barroco inspira também o luxo dos palácios, como em Versalhes, onde a arquitetura e os jardins são cuidadosamente planejados para exibir o poder absoluto do monarca, uma teatralização política que se confunde com a arte. E assim, neste capítulo da história da arte, percebemos novamente a recorrência do mesmo gesto humano: transformar a matéria, pedra, pigmento, argila, madeira, para criar mundos simbólicos que falam daquilo que escapa aos limites da linguagem direta: o mistério, o poder, o amor, a fé, a angústia, a beleza. O barroco é, assim, não apenas um estilo artístico, mas um modo de sentir, de perceber o mundo e de representar a existência, sempre entre a luz e a sombra, entre o movimento e a pausa, entre o humano e o divino. E a arte segue, como um rio que nunca cessa, movendo-se pelas paisagens da cultura, da espiritualidade e da história humana. O design bíblico em objetos, vasos, jarros e tapeçarias como expressão estética e espiritual. Na tradição bíblica, objetos como vasos, jarros, potes e tapeçarias nunca foram meramente utilitários. Sempre carregaram uma profunda carga simbólica, estética e espiritual. Esses objetos são testemunhos silenciosos da percepção humana sobre o mundo, do entendimento das formas, das texturas, da cor
e da função como elementos entrelaçados na criação artística. Os vasos e jarros, símbolos de vida e aliança. O vaso de barro é um dos objetos mais recorrentes e simbólicos nas narrativas bíblicas. Desde a própria criação do ser humano, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, Gênesis 2:7. O barro representa a maleabilidade, a fragilidade e, paradoxalmente, a potência da vida. Esse simbolismo está na metáfora do ser humano como vaso nas mãos do oleiro. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. Aqui, mais uma vez, vemos a percepção da arte não apenas como produção, mas como metáfora viva do relacionamento entre criador e criatura. Os vasos utilizados no culto, como os da purificação ou os que continham azeite, tinham design específico, curvas suaves que facilitavam o manuseio, bocais amplos ou estreitos conforme a função, decorações discretas ou ausentes, pois o valor maior estava no conteúdo e no simbolismo. A estética do vaso está, assim, profundamente ligada à sua função ritualística e espiritual: conter a vida, preservar o sagrado ou ainda representar a fragilidade do ser humano diante do divino. Tapeçarias: o entrelaçamento de forma, cor e espírito. As tapeçarias bíblicas, especialmente as que adornavam o tabernáculo e, mais tarde, o Templo de Salomão, são exemplos notáveis de design onde técnica e percepção espiritual se entrelaçam. O livro de Êxodo descreve como deveriam ser confeccionadas. Farás cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e escarlate, com querubins as farás de obra esmerada. Aqui, percebemos 3 elementos fundamentais. 1. A escolha das cores. Novamente, o azul, púrpura e escarlate, que comunicam majestade e transcendência. 2. O motivo figurativo. Querubins, figuras angelicais, bordadas com perícia, que guardam o espaço sagrado e criam uma atmosfera de reverência. 3. A técnica refinada. A obra esmerada revela que o artesão bíblico tinha pleno domínio do entrelaçamento dos fios, das texturas, do jogo de luz e sombra que uma tapeçaria cria num ambiente fechado. A tapeçaria bíblica é um exemplo primitivo de design de interiores, onde o objetivo não é apenas decorar, mas transformar a percepção do espaço, criar um ambiente que eleva a mente, que convida à meditação, ao silêncio, ao assombro. A percepção estética no cotidiano bíblico. Até os objetos mais cotidianos, como os potes de água, os jarros de vinho, as ânforas de azeite, seguiam princípios de design que conciliavam funcionalidade, capacidade de conter líquidos, resistência, ergonomia. Estética: linhas elegantes, superfícies bem polidas, eventuais inscrições ou marcas do oleiro. Essa estética cotidiana é profundamente conectada à percepção bíblica de que a beleza está presente em todas as coisas criadas, até mesmo nas mais simples. Quando Jesus transforma água em vinho nas bodas de Caná, é justamente num jarro de pedra, um objeto funcional, que ocorre o milagre, mostrando como o divino se manifesta no ordinário e como o objeto se transforma em símbolo. Comparações com outras culturas. O design de vasos e tapeçarias no mundo antigo. Enquanto na tradição bíblica a ênfase está na simplicidade e na função espiritual, em outras culturas contemporâneas vemos o desenvolvimento paralelo de design e percepção estética aplicada a objetos semelhantes. Na Grécia Antiga, os vasos de cerâmica, como as ânforas áticas, eram altamente decorativos, com figuras repintadas em vermelho ou preto, representando cenas mitológicas, cotidianas ou heróicas. Aqui, a arte não era apenas utilitária, mas narrativa. Cada vaso contava uma história, muitas vezes carregada de simbolismos. Na Pérsia, as tapeçarias alcançaram níveis sublimes de sofisticação, com padrões geométricos e florais que buscavam expressar a ordem cósmica e a harmonia universal, um conceito de design profundamente espiritual, como na tradição bíblica. No Egito, as tapeçarias e relevos narravam a jornada do faraó no além-vida, enquanto os vasos e potes eram depositados nos túmulos, decorados com inscrições mágicas, reiterando o poder da arte como mediação entre a vida e a eternidade. Assim, vemos que o design mental desses objetos, vasos, jarros, tapeçarias, transcendia a mera técnica. Era uma manifestação concreta da percepção humana sobre o mundo, o tempo sagrado. Conclusão: a arte como mediação sensorial e espiritual. Os objetos bíblicos, na sua humildade ou grandiosidade, são sempre interfaces entre o humano e o divino. O designer artífice, consciente da percepção que causaria, modelava cada curva, selecionava cada cor, bordava cada linha,
para que o objeto fosse ao mesmo tempo funcional, belo e sagrado. Essa percepção da arte como um veículo espiritual e sensorial não é exclusiva da tradição bíblica, mas um traço comum a todas as culturas antigas. A consciência de que a forma não é indiferente. Ela é sempre uma expressão do espírito, um convite à contemplação e um espelho da alma humana. Capítulo 9. O neoclassicismo. A redescoberta da forma, da ordem e da beleza como ideal. 9. Continuação. O neoclassicismo. Forma, ordem e beleza como ideal estético e filosófico. O neoclassicismo não foi apenas um estilo artístico, mas uma verdadeira filosofia estética e moral que acreditava na capacidade das formas clássicas de educar, disciplinar e civilizar. Inspirado pela redescoberta das ruínas da antiguidade clássica, esse movimento abraçou os ideais da clareza, da pureza formal, da austeridade e da racionalidade. A percepção estética aqui era guiada por uma ética da medida e da proporção, como se a beleza residisse na obediência a leis universais e imutáveis. A arquitetura neoclássica, o design da ordem e da percepção espacial. O espaço arquitetônico neoclássico é concebido para transmitir ao observador uma sensação de grandeza serena e de equilíbrio racional. Cada coluna, cada frontão triangular, cada friso decorado com sobriedade busca alinhar-se com os princípios eternos da proporção áurea e do equilíbrio geométrico. A percepção humana, ao entrar em um edifício neoclássico, é conduzida inevitavelmente ao assombro contido, ao respeito, à contemplação disciplinada. O espaço não é opulento como o barroco, mas austero, não convida à paixão, mas à razão. O Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, é exemplo maior dessa tradição. Um edifício político moldado segundo os princípios estéticos da Roma republicana e da Atenas democrática, sugerindo pela forma arquitetônica a ideia de ordem, virtude cívica e estabilidade. A pintura neoclássica, o design da cena e a moral da forma. Na pintura, o neoclassicismo se expressa através da representação de cenas históricas, mitológicas ou cívicas, sempre guiadas por uma composição que privilegia a clareza da narrativa, a rigidez das posturas, o desenho linear e preciso. A obra A Morte de Sócrates, 1787, de Jacques-Louis David, é exemplar. Sócrates, cercado por discípulos, estende a mão para a cicuta, imperturbável, sereno, enquanto todos à sua volta se desesperam. Aqui, o design da cena molda a percepção do espectador. Cada linha, cada gesto, cada expressão facial serve para reforçar a ideia de virtude, sacrifício e razão. O corpo humano na escultura e na pintura neoclássicas é idealizado. As proporções seguem os cânones clássicos, com músculos bem definidos, posturas heróicas, expressões comedidas. Diferente do barroco, onde o corpo se contorcia em êxtase, ou do romantismo, onde se dilacerava em paixão, o corpo neoclássico é o corpo contido, disciplinado, que comunica ordem e virtude. A escultura Psique reanimada pelo beijo de Eros, de Antônio Canova, ilustra perfeitamente essa fusão entre ideal clássico e sentimento contido. A cena é de ternura, mas o tratamento formal é de absoluta harmonia e elegância. A dimensão filosófica e política do design neoclássico. O neoclassicismo não foi apenas uma questão de estilo, ele expressou uma visão de mundo, especialmente em tempos de transformações políticas profundas, como a Revolução Francesa e a formação das repúblicas modernas. Adotar o design clássico era um modo de se ligar simbolicamente aos valores da República Romana, da democracia ateniense, da virtude cívica. Por isso, palácios, teatros, parlamentos e até cemitérios foram construídos segundo a estética neoclássica, como se a forma pudesse modelar também a consciência política e moral dos cidadãos. A percepção estética, nesse contexto, era um meio de educação e de elevação social, ensinar o público a reconhecer a beleza na ordem, na clareza e na simplicidade. Capítulo 10. O romantismo. A explosão da emoção, da cor e da subjetividade na arte e no design. Se o neoclassicismo buscava a ordem, a razão e o controle, o romantismo, surgido no final do século XVIII e florescendo no XIX, buscou exatamente o oposto, a expressão da emoção, do sentimento, do indivíduo e da natureza indomada. Foi um movimento que rompeu deliberadamente com os cânones clássicos, rejeitando a contenção e abraçando a subjetividade, o mistério e a beleza do incontrolável. A percepção romântica, do contorno à mancha, da forma ao indizível.
Na pintura romântica, o design das imagens abandona a precisão linear e abraça o fluxo, a mancha, a cor vibrante e dramática. As cenas são carregadas de emoção, de movimento e, frequentemente, de uma atmosfera sublime, onde o espectador é convidado não a admirar a perfeição formal, mas a sentir. Exemplo célebre é O Andarilho sobre o Mar de Névoa, 1818, de Caspar David Friedrich. A figura solitária de costas contempla um mar de névoa. O design da cena, com diagonais ascendentes e tonalidades frias, provoca no espectador uma sensação de solidão, mistério e transcendência. O design romântico. Elementos e princípios. O design no romantismo se caracteriza por cores intensas e contrastantes, composição assimétrica, linhas sinuosas, fluidas, temáticas subjetivas, ruínas, naufrágios, tempestades, amores trágicos. Na arquitetura, surgem os castelos neogóticos, como o castelo de Neuschwanstein, na Baviera, com torres esguias, ornamentos fantasiosos e ambientes oníricos, expressando a busca romântica pelo maravilhoso e pelo mítico. Com a natureza, o sublime e o pitoresco. O romantismo propõe uma nova percepção da natureza, não mais como modelo racional a ser imitado, mas como força misteriosa, sublime e incontrolável. O sublime romântico, conceito fundamental, refere-se à experiência estética de se sentir pequeno diante da vastidão, seja nas montanhas geladas, nos oceanos tempestuosos ou nos desertos silenciosos. O design da paisagem, tanto em pinturas quanto em jardins, passa a incorporar essa visão. Linhas irregulares, caminhos que se perdem, ruínas evocativas. A percepção do corpo no romantismo. O corpo romântico já não é o modelo idealizado do neoclassicismo, mas o corpo expressivo, sofrido, apaixonado. Na pintura, ele aparece contorcido, vulnerável, como na obra A Morte de Sardanápalo 27, de Eugène Delacroix, uma cena caótica, carregada de cor vermelha e movimento, onde as figuras se debatem num frêmito de vida e morte. Conclusão: da ordem à emoção, da forma ao sentimento. O percurso do neoclassicismo ao romantismo revela uma mudança profunda na percepção estética e no papel do design, do controle à liberdade, da razão ao sentimento, da linha à mancha, do universal ao individual. O artista romântico projeta sua subjetividade na obra, e o espectador, ao contemplá-la, é convidado não apenas a perceber, mas a sentir profundamente. O design deixa de ser apenas a organização racional de formas e passa a ser uma linguagem sensível, emocional, vibrante, onde cada curva e cada cor falam a alma. Capítulo final. A arte como espelho da humanidade, entre o sagrado e o profano, o instinto e o design. A arte atravessou milênios como um espelho da alma humana, refletindo tanto seus medos mais ancestrais quanto suas esperanças mais sublimes. Desde as primeiras marcas nas cavernas, passando pelas formas idealizadas da Grécia, pelas narrativas sacras da Bíblia, até os fluxos abstratos da modernidade, a arte sempre foi o meio pelo qual o ser humano traduziu o indizível: o amor, o medo, a transcendência, o poder, a redenção. A arte bíblica: forma, percepção e revelação. A Bíblia não apenas inspirou textos sagrados, mas moldou também a percepção estética de gerações inteiras. A descrição do tabernáculo, do templo de Salomão, das vestes sacerdotais, dos objetos litúrgicos, como os jarros, os potes, os candelabros de ouro, indicam uma profunda noção de design. Não um design funcional apenas, mas simbólico, impregnado de significados espirituais e místicos. Cada elemento, da Arca da Aliança ao véu do Santo dos Santos, era desenhado segundo instruções específicas, quase como um código divino, revelando que a arte, no contexto bíblico, é meio de comunicação entre o visível e o invisível, o humano e o transcendente. Os artistas que executaram essas obras, como Bezalel e Aholiabe, mencionados no livro do Êxodo, são exemplos claros de criadores conscientes do poder da percepção, da cor, da textura, do espaço. Eles não apenas fabricaram objetos, mas materializaram ideias divinas em formas humanas. Arte fora do contexto bíblico, similaridades e contrastes. Simultaneamente, enquanto o povo hebreu moldava sua estética de modo simbólico e ritual, outros povos criavam sua própria percepção de arte e design. Os egípcios, com sua precisão geométrica e obsessão pela eternidade. Os gregos, buscando a beleza ideal e o equilíbrio matemático. Os romanos, elevando a arquitetura como símbolo do poder político. Os povos mesopotâmicos, com seus zigurates que uniam terra e céu. Cada cultura projetava na arte aquilo que mais valorizava.
Eternidade, beleza, ordem, transcendência, poder. A percepção humana, portanto, sempre foi moldada pelo contexto simbólico no qual nasceu, onde para uns a arte significava ligação com os deuses, para outros era expressão de poder imperial ou simplesmente uma busca estética pela harmonia formal. A percepção artística, um designer mental universal. Por trás de toda manifestação artística há um mesmo impulso, o desejo de dar forma à experiência humana. Seja pela escultura de um ídolo, pela pintura de uma caverna, pela edificação de uma catedral ou pelo rabisco em um vaso, a arte é a forma que a humanidade encontrou para externalizar o que sente, o que teme, o que busca. Assim, o artista, consciente ou não, age como um designer mental. Transforma sensações em símbolos, emoções em formas, mitos em imagens. Esse designer mental, universal e atemporal, está presente tanto nas linhas rigorosas do Templo de Jerusalém quanto nas curvas livres de uma ânfora grega, tanto nos vitrais góticos que filtram a luz divina, quanto nos grafite contemporâneos que denunciam as angústias urbanas. Entre o sagrado e o profano, a dialética da arte. A história da arte revela uma tensão permanente entre o sagrado e o profano, entre a busca da transcendência e a celebração da vida terrena. Na arte bíblica, o sagrado é dominante. Cada objeto, cada rito, cada forma busca o eterno. Na arte profana, o humano é celebrado, a beleza do corpo, a alegria das festas, o cotidiano. Mas mesmo essas fronteiras são permeáveis. A beleza de um cântico litúrgico pode emocionar um ateu. A exuberância profana de uma festa pode evocar para um religioso o êxtase do divino. A arte, assim, é um espaço onde o humano e o divino, o instinto e a razão, a forma e o caos se encontram. Do digital ao imaterial. Nos tempos contemporâneos, a arte continua a se transformar. Passou da tela para o ambiente virtual, do objeto palpável para o NFT, do museu silencioso para as instalações interativas. A percepção estética, antes moldada pela presença física e pela contemplação lenta, hoje se reconfigura na velocidade dos cliques, na multiplicidade dos estímulos, na ubiquidade das imagens. Mas, em essência, permanece o mesmo impulso ancestral. Traduzir o que sentimos em formas, criar símbolos, comunicar o invisível. Seja na cerâmica de um oleiro da antiguidade ou na projeção digital de um artista do século XXI, o movimento é o mesmo. Fazer da arte um espelho da alma humana. Encerramento. A arte como testemunho eterno. Este livro buscou mostrar como, desde os primeiros potes de barro até as obras-primas arquitetônicas, desde as pinturas rupestres até os vitrais góticos, desde as de cerâmica bíblica até a arte contemporânea, a arte sempre foi e sempre será testemunho eterno da passagem humana pelo mundo. A arte é o que resta quando o tempo passa, é a memória que persiste quando as vozes se calam, é a visão que se eterniza quando os olhos se fecham. E assim seguirá, enquanto houver mãos para criar, olhos para contemplar e almas para sentir. A arte é o rastro visível do invisível. É o corpo da memória. É o eco eterno da humanidade.